Feliz aí por estar na casa do Senhor. Levante a sua mão e diga amém. 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 A nossa felicidade ela não deve se basear na circunstância que vivemos, né? Ou nos problemas que enfrentamos. Mas a nossa felicidade tem que estar baseada em uma pessoa, Jesus Cristo, né? Ele é o autor e consumador de nossa fé. E se Ele não for a razão da nossa existência, nada mais vale nessa vida. Porque Jesus é quem nos mantém aqui nessa terra, em todos os sentidos. Seja bem-vindo à casa do nosso Deus. Você que faz parte dessa comunidade, ou de outra comunidade, adventista ou não, seja bem-vindo à casa do nosso Deus. Eu tenho um pequeno anúncio aqui que minha esposa pediu para dar uma reforçada. No dia 6 de dezembro vai acontecer o Rei. É um programa relacionado ao Ministério da Mulher. E a minha esposa pediu para que colocasse aqui e divulgasse para vocês. É o Retiro Espiritual para as Mulheres. Então vai ser dia 6 de dezembro. Então maiores informações vocês estarão recebendo aí no grupo da igreja, através da nossa diretora do Ministério da Mulher aqui da igreja, Bela Vista. E também a minha esposa estará também reforçando lá para vocês, tá bom? Então todas as mulheres estão convidadas e convocadas a participarem desse programa Rei, que é o Retiro Espiritual aí para mulheres, tá bom? E os homens, o ano que vem a gente vai preparar algo aí melhor, né? O ano que vem a gente vai reforçar o Ministério dos Homens, viu, Domar? É um ministério que existe, mas que está apagado aí em muitas igrejas. E aí nós vamos botar esses homens para trabalhar em nome de Jesus, né? Irmãos e amigos, os homens não fiquem tristes com o que eu vou falar agora não, tá? Mas uma estatística revela que na igreja quem trabalha mais são as mulheres. Os homens, não é que os homens não trabalham, mas tem muito homem aí que está meio sossegado, acomodado, né? E aí a gente precisa dar uma sacudida, né? E aí o Ministério dos Homens vai ser para isso. Amanhã a gente vai ter a nossa comissão de nomeações. E aí amanhã vai ser indicado aí um líder para esse departamento, tá bom? Irmãos, eu preparei uma mensagem agora de manhã para nós podermos aqui refletir. Talvez no sermão de hoje vai ser o momento que, nos últimos sermões que você ouviu aqui, talvez vai ser o momento que você mais vai usar a Bíblia, vai ser hoje. Às vezes a gente abre só um texto bíblico, né, lê um versículo, lê apenas um texto ali de uma parábola, uma história. Só que hoje a gente vai ler alguns textos, tá bom? O tema da nossa mensagem hoje é: conhecer Jesus é tudo. A razão da nossa existência, da nossa felicidade, da nossa subsistência é uma pessoa, Jesus Cristo. Foi feita uma experiência certa vez com algumas famílias e colocaram ali o marido e a mulher, né, em uma sala e perguntaram para eles, fizeram para eles a seguinte pergunta: se você tivesse a oportunidade de conhecer uma pessoa, de passar um tempo especial com uma pessoa muito especial, quem você gostaria? E ali todos os pais foram falando ali nome de artistas, né? Artistas musicais, artistas de Hollywood, o Brad Pitt, Angelina Jolie e tal, e foi falando, né? E aí chegou a vez das crianças e adolescentes, e aí colocaram eles também na mesma condição, numa sala, e fizeram a mesma pergunta: se você tivesse a oportunidade de ir para um lugar especial e passar um tempo com essa pessoa, quem você gostaria de passar? E a resposta das crianças foi: meu pai e minha mãe. Enquanto os pais se lembraram lá de artista, né, de hollywoodiano, né, e outros, os filhos se lembraram dos pais. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: você conhece Jesus? Talvez você se pergunte assim: pastor, que pergunta mais óbvia. É claro que eu conheço, porque se eu não tivesse conhecido, eu não teria aceitado como seu Salvador. Mas eu quero complementar minha pergunta: será que o que você conhece de Jesus é suficiente para salvar você? Em 1 João, você não precisa abrir, não é o primeiro texto, mas em 1 João, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. A vida que João menciona ali é a vida eterna. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Você pode ter título, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter status, pode ter amizade, pode ter influência, mas se você não tem Jesus aqui nessa terra, você não tem nada. Porque Jesus é tudo, Jesus completa, Jesus é suficiente. Porque quando te falta o dinheiro, quando te falta a saúde, quando te falta a fama, o status, quem é que está lá 24 horas à tua disposição se não for Jesus? Então eu quero começar convidando você a abrir o primeiro texto da Bíblia, Salmo capítulo 25, versículo 14.
O Ministério da Água, se puder trazer um copo com água para mim, por gentileza, eu serei muito grato, viu? Esse é um ministério que não pode deixar de trabalhar na igreja, senão os pregadores são penalizados, né? Livro de Salmos, capítulo 25. Livro de Salmos, e o Salmo é o 25, versículo 14. Amém? Amém. Ouvi poucos amém aí. E é porque é um livro fácil de abrir, gente. No meio da Bíblia. Salmo 25, versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Preste muita atenção em todos os textos que nós iremos ler, porque tem um verbo e uma palavra que praticamente vai se repetir em todos os versículos. Então preste atenção na leitura. Salmo 25, versículo 4: faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 8. Vamos lá para o Novo Testamento, João capítulo 8. Alguém aí foi bem rápido, já abriu, ó. Bom de Bíblia. João capítulo 8, versículo 30, versículo 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro texto, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 7. Amém? Amém. Se me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Nós temos mais 3 textos que nós iremos ler, que são os textos que nós iremos destacar na leitura de hoje. Mas desses textos que nós acabamos de ler, qual foi o verbo e a palavra que se repetiu em todos eles? Conhecer, exatamente, parabéns. Isso mostra que você prestou atenção na leitura. Conhecer quem? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você fizer uma pesquisa, e eu tenho certeza que você já fez, o Senhor Jesus, ele tem vários títulos e nomes na Bíblia. E eu anotei aqui alguns que você conhece ou talvez não conhece. Por exemplo, eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus também é chamado de Filho do Homem. Jesus é chamado de o Messias. Coloca aqui do lado, por gentileza, muito obrigado. Jesus é chamado na Bíblia de o Messias. Jesus é chamado de a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele é chamado de Senhor, Salvador, a água da vida, o pão e por aí vai. Filho do Homem. E também a expressão que eu mais gosto de chamar Jesus é Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa expressão, além de outras. Por exemplo, Miguel. Você sabia que Miguel é um título de Jesus? E Miguel é um título, né, um nome para Jesus, que normalmente quando você encontra esse nome na Bíblia é relacionado ao contexto de guerra. Lá no contexto de Daniel, lá no contexto de Apocalipse, Miguel se levantou para guerrear, ou em favor de alguém, ou em favor do seu povo, né? Mas eu gosto muito do Senhor Jesus. Agora tem 3 textos a respeito do tema de conhecer a Jesus, que eu quero que a gente leia agora, que é os textos que eu vou destacar nessa manhã. Jeremias capítulo 9, vamos lá para Jeremias capítulo 9. É bom a gente folhear a Bíblia, sabia? É bom a gente garimpar a Bíblia de um lado para o outro, um pouco aqui, um pouco ali. É importante para a gente saber como a Bíblia ela é rica, né? E como ela se conecta, né? Os textos se conectam através de livros diferentes, né? Jeremias capítulo 9, versículo 24, diz assim, ó: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Novamente, o verbo conhecer apareceu também nesse texto. Vamos agora para Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias é depois de Daniel, tá? Você encontrar Daniel aí, logo depois vem Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3. Esse verso aqui para mim é o meu verso preferido, além do Salmo 51, versículo 10, que eu gosto muito. Esse verso aqui é um dos versos preferidos para mim. Diz assim, ó, Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor,
Como a alva a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E o último texto, vamos agora lá para João, capítulo 17, verso 26, tá bom? Prometo que é o último texto. Você já deve ter se cansado de abrir a Bíblia, né? Não? Bom. João capítulo 17, versículo 26. Amém? João capítulo 17, 26 diz assim: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Veja, por que eu destaquei essas três passagens aqui para a nossa mensagem, além das outras que nós lemos? Porque em todas as passagens vocês perceberam que nós vimos aqui um verbo, que é o verbo conhecer. Para vocês terem uma ideia, a palavra conhecer e as suas variações, ela aparece na Bíblia cerca de 142 vezes. Dessas 142, as 3 últimas dos versos aqui é que eu quero destacar. Por quê? Porque existem 2 formas de conhecer a Deus. Não pode, na vida cristã, você não pode apenas praticar apenas uma. Tem que ser as 2. A primeira forma de conhecer a Deus é através do conhecimento cognitivo, ou seja, é o conhecimento intelectual, o conhecimento teórico que todos nós aqui temos. Porém, na vida cristã, para que nós possamos ter uma vida transformada, a gente precisa praticar 2 coisas, que é conhecer a Deus de forma teórica, que é através do estudo, e conhecermos a Deus através do conhecimento prático. Para vocês terem uma ideia, em Jeremias capítulo 9, versículo 24, o verbo conhecer, ali como é no hebraico, né, na sua língua original, é o verbo sakar, que significa conhecer sabiamente, ser prudente, cauteloso, ou seja, o conhecimento teórico. E todos nós, de alguma maneira, tivemos esse conhecimento. Alguém procurou você, apresentou Jesus através do estudo bíblico. A maioria de nós viemos aqui para a igreja através do estudo bíblico, sim ou não? Conhecemos o Senhor Jesus através do estudo, ali o aceitamos no nosso coração, e aí entregamos a nossa vida através do batismo, e hoje nós estamos aqui. Mas esse é o conhecimento apresentado ali em Jeremias, embora Jeremias era um profeta que tinha muita intimidade com Deus. Se você ler o livro de Jeremias e o livro Lamentações de Jeremias, você percebe que ali não é um profeta que apenas consultava a Deus para saber a sua vontade, mas era um profeta que tinha relacionamento com Deus. Era um profeta que sofria com aquilo que Deus apresentava, porque naquele tempo Deus usava o profeta ou a vida do profeta para trazer lições para o povo de Israel. Uma vez Deus chegou para Jeremias e falou assim: a sua esposa vai morrer e você não vai poder prantear por ela, ou seja, você vai enterrar sua esposa e não vai poder chorar por ela. Você já pensou que coisa ele teve que enfrentar? E Jeremias, ali em Lamentações, o livro de Lamentações, o próprio nome já diz, porque Jeremias é conhecido como profeta chorão. Ali são várias lamentações de um profeta que ia à presença de Deus, e Deus falava assim: você está andando nos meus caminhos, mas o meu povo está longe de mim, e aí por isso vai acontecer isso. E ele tinha que transmitir aquela mensagem para o povo. Então Jeremias, ao contrário do povo, ele era um profeta que tinha esses 2 conhecimentos, que era o conhecimento cognitivo e o conhecimento prático. A segunda passagem que nós vimos é João capítulo 17, verso 26, na verdade em Oséias, né? Oséias capítulo 6, versículo 3. E o verbo conhecer, lá em Oséias, lá em Jeremias, é o verbo sakar, que quer dizer conhecimento cognitivo. Já em Oséias capítulo 6, verso 3, a palavra conhecimento lá em hebraico é iada, que significa aprender, saber por experiência, ou seja, estar familiarizado com quem você está falando. Eu pergunto para você nessa manhã: você está familiarizado com Jesus? Porque para você estar familiarizado com Jesus, você precisa se relacionar com Ele. E relacionamento envolve 2 coisas: tempo, e além de tempo, esse tempo tem que ser de qualidade. Tem muita gente que quando vai na presença de Deus é como se fosse um lava-jato. Como é que funciona o lava-jato? Você chega lá no lava-jato com o carro todo sujo, e em poucos minutos ele apresenta para você o carro limpinho. 20 minutos, 25 minutos, ele te dá o carro limpinho. Porém, aquilo ali não vai resolver
não tem problema. Por quê? A não ser que você guarde o carro, mesmo guardando na sua garagem, ele vai sujar. Mas você vai continuar usando o carro e o carro, de alguma maneira, em algum momento vai sujar. Então tem gente que vai à presença de Deus e acha que conhecer a Deus é fazer o ano bíblico. Tem gente que acha que conhecer a Deus é fazer a lição da escola sabatina. Tem gente que acha que conhecer a Deus é vir à igreja. Tem gente que acha que conhecer a Deus é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que acha que conhecer a Deus é ter um carro na igreja. Tem gente que acha que conhecer a Deus é levar uma cesta básica. Isso é o resultado de conhecer a Deus. Tudo isso que eu falei é resultado de quem tem um relacionamento com Deus. Se alguém perguntasse para você assim, ó, quem é Jesus? E eu gostaria aqui de algumas opiniões aqui do nosso auditório. Se alguém perguntasse para você, você estivesse na fila de um banco ou na fila de um supermercado, e alguém chegasse para você e falasse assim, amigo, quem é Jesus? O que é que você responderia? Algumas opiniões. Pode falar em alto e bom som, que eu preciso ouvir daqui. Criador dos céus e da terra, maravilha. Quem mais? Senhor. Quem mais? Salvador. Amigo. Intercessor. Amigo. Excelente. Quem mais? Todas essas respostas que vocês deram são respostas corretas. Tudo isso que vocês falaram aí, ó, está corretíssimo. Teologicamente está correto. Agora, na prática, em todas as vezes que eu faço essa pergunta, e não é a primeira vez que eu prego esse sermão sobre esse tema, todas as vezes que eu faço essa pergunta, dificilmente eu encontro essa resposta que eu vou falar para vocês agora. Quando a gente fala que conhecer Jesus é tudo, que Jesus é tudo, é porque além do que você falou, que são respostas teológicas, está certo? Além do que você falou, Jesus é uma pessoa. Ninguém nunca dá essa resposta. Jesus é uma pessoa, meus irmãos? Claro que é. Ele veio aqui em carne e osso. Jesus sentiu dor? Sentiu, ele sentiu fome? Jesus morreu, ressuscitou. Ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele nos dá o privilégio da gente se relacionar e de conhecê-lo diariamente através de um relacionamento. Como é que você pode dizer que conhece uma pessoa se você não passa tempo com essa pessoa? Passar tempo com uma pessoa não é estudar sobre ela, não é receber informações sobre ela, é você parar para ouvi-la, saber o que é que ele pensa, qual é a sua opinião, qual é a sua orientação, porque nós estamos falando do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Mas quantos de nós, nessa vida corrida que temos, de trabalho, estudos, cuidado da família e tantas outras coisas mais, igreja, a gente tira um tempo de qualidade para estar na presença do Senhor? Quantos de nós tiramos o tempo de qualidade para sentar e abrir o nosso coração a Deus? A escritora Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela fala que a oração é o ato de abrir o coração a Deus como um amigo. Então quer dizer que agora você vai abrir o coração para Deus. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma faca e enfiar no seu peito, abrir um buraco e falar assim: Senhor, eu estou abrindo meu coração para o Senhor. É isso que você vai fazer? É claro que não. O que é abrir o coração a Deus? É você contar para aquela pessoa tudo que passa no seu coração. E normalmente nós conversamos e abrimos o nosso coração para quem a gente o quê? Confia. Exemplo, um casal de namorados. Um ali ainda não são um casal de namorados, mas um está na linguagem bem popular, né? Na linguagem bem chula. Um está afim do outro. Mas do que adianta um estar afim do outro, ou interessado no outro, se ele não for lá e contar para ela que está interessado nela, se ela tem interesse que os dois namoram? Se a pessoa ficar calada lá, ficar só olhando, quando ele menos esperar, o outro vai chegar lá e... Então, para Jesus, a gente não pode ficar só na esfera do pensamento. A gente tem que ir para a esfera do relacionamento, porque nós entendemos que cristianismo é comportamental. Se eu me comportar bem, eu serei bom cristão. Está errado, irmãos. Cristianismo é o que? É um sinônimo de Cristo. Por que os discípulos foram chamados de cristão? Porque eles falavam tanto de Cristo, eles conversavam tanto de Jesus, que as pessoas falaram: agora vamos chamar de cristão. Mas aí, queridos, o que acontece? Se alguém chega para nós e pergunta para nós o que é Jesus, o
quem é Jesus para nós? A definição mais próxima do que eu falei para vocês aqui, alguém falou aqui: amigo. Amigo é aquele que você conta com todas as horas, para todas as horas, é aquele que você abre o coração. Então em Jeremias, ali é o conhecimento cognitivo, ali em Jeremias 9:24, em Oséias 6:3 já é o conhecimento familiar, o iada. Já em João capítulo 17, versículo 26, lá nós vamos para o grego, e a palavra conhecer lá do grego é gnorizo, que quer dizer fazer conhecido, obter conhecimento, ou ter conhecimento completo. Alguém conhece aqui plenamente a pessoa do Senhor Jesus, que não tem mais nenhuma possibilidade de um avanço, de um crescimento? Alguém aqui? Não. O conhecimento de Deus, ele é o quê? Ele é sempre uma ascensão. Você vai sempre crescer. E preste atenção numa coisa: quando você está na presença de Deus, quem é que influencia? É você que influencia Jesus, ou é Jesus que influencia você? Vou fazer a pergunta de novo. Quando você está na presença de Deus, buscando Ele de forma pessoal, quem é que influencia naquele relacionamento? É você que influencia Jesus, ou é Jesus que influencia você? É o Senhor Jesus que influencia eu e você. Nós não temos capacidade de influenciar Jesus. A nossa natureza pecaminosa não tem como manchar a natureza de Jesus. Agora, como é que Jesus vai influenciar o nosso coração? Como é que nós iremos conhecer a Deus se a gente não passa tempo de qualidade com Ele? Queridos, tem gente que dorme muito tarde, e isso é uma escolha. Tem gente que dorme muito tarde fazendo as suas atividades, sejam elas louváveis ou não, isso é uma questão pessoal. Mas quem dorme tarde não tem qualidade para acordar cedo. Se você não dormir cedo, você não vai ter condições de acordar. Se você não dormir cedo, você não vai ter condições de acordar no outro dia para estar na presença do Senhor. A qualidade, irmãos, a qualidade da nossa comunhão está sendo comprometida exatamente pelo dia anterior, pelo que comemos e a forma que vivemos. A vida é ou não é estressante, irmãos? E muito. A vida é muito estressante. E a vida de pastor não é diferente não, viu? A vida de pastor, o pastor é considerado, se eu não me engano, a quinta ou a sexta profissão mais estressante do mundo. Porque talvez a gente não lida com tanta força física como você, mas a gente lida muito com a mente. E quando você está com a mente sobrecarregada, o corpo também sente. Mente cansada, corpo também cansado. Então, se você chega no dia anterior, come como se não houvesse amanhã, come para morrer, né? Aquela pratada daquele tamanho, enche o seu corpo de coisas prejudiciais. Você acha que no outro dia de manhã cedo você vai ter disposição para estar na presença de Deus e ter um momento de qualidade? Não vai. E aí isso vai passando, passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias, meses e até anos. Tem pessoas por aí que já não sabem mais o que é sentir a presença de Jesus, a não ser que seja numa semana de oração, onde vem um pregador ali cheio do poder do Espírito Santo, a não ser que seja numa programação especial, vem alguém da ASA, o presidente, alguém prega um sermão poderoso, e ali ele sente a presença de Deus. Mas diariamente, lá dentro do lar, através da comunhão, um por um, não consegue ter qualidade na comunhão. E isso é o que? É um resultado, é algo que você está colhendo daquilo que você plantou, por não investir na sua comunhão. Em João 17:26, que é o verbo gnorizo, fala que é o conhecimento completo. Só que esse conhecimento aqui, ele não é apenas um conhecimento estático. Ele é um conhecimento o quê? Que ele vai o quê? Ele é efetivo, é diário, é que nem arroz e feijão. De uma forma bem simplória, aqui uma metáfora. Se você come arroz e feijão todo dia, você enjoa? Eu não enjoo. Eu como praticamente todo dia. E no dia que eu não como, meu corpo sente falta do arroz e feijão. Ah, não, hoje vai fazer só lanche. Tem dia lá em casa que a gente vai falar assim: não, hoje o almoço é açaí. Não, mas depois do açaí tem que ter ali uma coisinha salgada, um macarrão, com ovo, alguma coisa para poder completar. O corpo precisa disso. Então tem coisas que você faz, que você precisa fazer todos os dias. E no que diz respeito à comunhão com Deus, tem coisas que a gente não gosta de fazer. E a gente tem que fazer, não é porque a gente gosta, mas é porque a gente precisa.
mas eu vou orar porque eu preciso. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia todo dia, mas eu vou ler porque eu preciso. Ah, eu não vou fazer o culto familiar. Eu não gosto, eu gosto. Mas tem pessoas que não gostam, mas você tem que fazer porque a sua família precisa. Irmãos, no mundo espiritual, na esfera espiritual, a gente não tem que fazer aquilo que a gente gosta. A gente tem que fazer aquilo que detesta mesmo, porque é luta. É natureza carnal contra natureza espiritual. É luta mesmo, é diária. Só que quando você faz um dia, aquele dia é muito difícil, quando não está acostumado a fazer. Mas se você faz um segundo dia, já é menos difícil. Se você faz uma semana, já vai se tornando natural. De acordo com a neurociência, o que você faz de forma repetida durante 29 dias, a tua mente já vai entender e vai fazer de forma natural. Depois de 29 dias. Você acha que no mundo espiritual não é diferente? Quem não gosta de orar, tem que o quê? Tem que trabalhar isso. Quem não gosta de ler a Bíblia todos os dias, não, mas eu já li a Bíblia tantas vezes, irmãos. Cega-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus se renova toda manhã. No dia que eu não leio a Bíblia, e eu sou pecador que nem você, não acha porque eu sou pastor, não, todo dia o pastor lê a Bíblia. Em um momento ou outro eu posso falhar, porque eu sou pecador que nem você. Mas no dia que eu não leio, é como se faltasse um pedaço dentro de mim. No dia que eu não passo tempo com Deus em oração, é como faltasse um pedaço dentro de mim. Porque nós precisamos ter conexão com o céu. E só existe uma maneira de você ter conexão com o céu, é através das coisas espirituais. Bíblia é carnal ou espiritual? Espiritual. Oração é carnal ou espiritual? Espiritual. Essas coisas são espirituais. Então, se a gente quer vencer na vida espiritual, a gente precisa disso. Lá em Lucas capítulo 2, versos 41 a 46, você não precisa abrir, mas lá conta a história de que os pais de Jesus, quando ele tinha 12 anos, o levaram no templo. Era comum todos os anos eles fazerem aquilo. Só que naquele ano foi um momento especial. Porque quando eles levaram Jesus, aquela festa, né, multidão de pessoas lá, gente de todos os lugares, eles saíram ali, terminaram ali de fazer ali o seu momento de adoração e agora foram embora. E normalmente eles saíam, o povo saía em caravana. Era muita gente, ia todo mundo ali, é lá de Paraupebas, saía todo mundo de Paraupebas. É lá de Marabá, aquela caravana de Marabá, todo mundo ia junto. E aí todos começaram a caminhar juntos. Durante o dia, andaram durante todo o dia, conversando, se alegrando, louvando o nome de Deus. Quando chegou a noite, diz que Maria olhou para o lado e percebeu que Jesus não estava. E ela começou, alguém viu meu filho? Jesus, alguém viu Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Não vi. E ela começou já a ficar preocupada e ansiosa. Ela, e agora? Será que raptaram meu filho? Fizeram alguma coisa? E aí ela procurou e disse que durante um dia, né? Durante 3 dias, ao terceiro dia foi que eles conseguiram encontrar Jesus. Eles caminharam um dia, depois voltaram outro dia caminhando, voltaram ali no meio da multidão, saíram agora vindo a caminho novamente de Jerusalém, perguntando às caravanas se viram Jesus, ninguém viu. Até que quando eles chegam lá em Jerusalém, onde é que Jesus estava? Dentro do templo, no meio dos doutores, dando ali praticamente ali uma aula para os doutores, um menino de 12 anos. E ele já estava interessado em conversar com os pais, falar, não, deixa esse menino aqui para fazer parte da escola dos rabinos, porque ele vai ser um grande mestre. O que esse rapaz está falando aqui é divino, vem do céu. Enquanto a gente está falando aqui teorias, ele fala da prática, do viver, né? Do viver o reino dos céus. E aí no livro Desejado de Todas as Nações, na página 48 até 50, eu fiz questão de anotar aqui esse comentário, porque ele faz um comentário muito interessante a respeito dessa história que eu acabei de comentar para vocês. Primeiro ele diz assim, 3 dias foram o dia de separação entre Jesus e seus pais. 3 dias foi o tempo da cruz até a ressurreição, que também o separou do Pai. E aí agora entra no contexto de José e Maria, os pais de Jesus. Diz assim, se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado, falando de Jesus, não teriam perdido Jesus de vista. Veja só o que é que faria a diferença: meditação e oração. Eles perderam de vista Jesus. A falta disso fez eles perder Jesus de vista. Pela negligência de um dia, perderam a presença do Salvador. Preste atenção no que ela diz.
e talvez leve muitos dias de dolorosa busca para torná-lo, achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. E ela termina: em nossas relações uns com os outros, devemos estar atentos para não perder Jesus, continuando o caminho sem nos advertir de que ele não se acha conosco, quando nos absorvemos em coisas mundanas, de maneira que não temos um pensamento para aquele em quem se concentra a nossa esperança de vida eterna, separamos de Jesus e dos anjos celestiais. Esses santos anjos não podem permanecer onde a presença de Jesus não é desejada e sua ausência não é sentida. Eis porque tantas vezes se faz sentir o desânimo entre os professos seguidores de Cristo. Se tem alguém aqui no nosso meio que está desanimado, aqui está a resposta. Sabe por que muitas vezes o desânimo abate a fé de muitas pessoas, de qualquer um de nós? É porque nós perdemos Jesus de vista. E quando você perde Jesus de vista, aquilo que você conquistou talvez demore 3 dias, como os pais de Jesus, para poder encontrar novamente. Só que tem gente que às vezes 3 dias ainda não resolve. Tem gente que às vezes é meses, às vezes até anos, na sua trajetória com Jesus, está longe de Deus e já não sabe onde encontrá-lo. Lê a Bíblia, parece que a Bíblia já não faz mais sentido, parece que é uma leitura de um livro normal. Ora, mas nada acontece, porque parece que o céu é de bronze, parece que a sua oração não passa do teto. O que é que está acontecendo? O segredo está aqui, irmãos. Perdeu Jesus de vista. Quando a gente perde Jesus de vista, qualquer coisa que Satanás colocar diante de nós vai fazer mais sentido que Jesus. Aqui ela diz o que? Aí ela diz aqui, conversas ociosas por maledicência ou negligência em oração. Foi feita uma pesquisa, você já deve ter visto aí algum pregador falando sobre isso. Essa semana eu vi e achei interessante o comentário desse pregador. E ele diz assim que a pesquisa revela que 60% dos nossos jovens, quando vão para a faculdade, eles abandonam Deus. 60% dos jovens adventistas estão abandonando a fé quando eles vão para a faculdade, para a universidade. Porque lá realmente é um ninho de ateísmo e tudo de ruim que você imaginar. E aí muitos ficam falando assim: mas como é que pode os jovens terem se afastado de Deus, entrando na faculdade em vez de testemunhar de Deus, chegando lá eles vão e se afastam? O que é que está acontecendo com os jovens? Mas a pergunta, talvez a gente deve fazer uma pergunta diferente. Será que o problema está com os jovens? Ou o problema está com o resultado da família dos jovens que não cuidaram dos jovens? Quando uma família, irmãos, acaba de assistir um culto e sente a presença de Deus, Deus falou comigo nessa manhã, a pregação, o louvor aqui do grupo, que estão cantando muito bem, Deus falou comigo através da música, Deus me falou através da pregação. Mas aí você entra no seu carro, junto com o seu marido, junto com a sua família, e você começa a fazer o caminho para a sua casa. E o assunto da conversa dentro do carro é falar mal do pastor ou falar mal de um membro de igreja. Eu pergunto para você, valeu de nada, não valeu de nada você ter passado tempo na presença de Deus? Porque tudo que você conquistou está sendo lançado para fora. Senta na mesa para almoçar e o assunto é o quê? É a vida de fulano, é a vida de ciclano, é a vida de pessoa lá na escola, é lá no trabalho, é minha vizinha, aconteceu isso e aquilo. E o assunto das conversas nossas não deveria ser isso. A partir do momento que eu e você conhecemos a Deus, o assunto da nossa conversa tem que ser Deus, irmãos. Se você está no seu trabalho e alguém está conversando com você, em algum momento você tem que falar de Deus. Se você está com a sua família sentada numa mesa para comer, o assunto tem que ser Jesus. Precisamos falar mais de Jesus, conversar mais sobre Ele. Jesus precisa fazer mais sentido na vida do cristão, porque senão a gente é apenas um religioso que está dentro de uma igreja. E Deus, Ele não quer apenas pessoas religiosas, porque tem a sua vantagem. Deus, Ele quer pessoas cristãs. Deus, Ele quer pessoas. Deus, como diz o Dr. Rodrigo Silva, Ele não precisa de advogado, gente. Deus não precisa de ninguém para estar defendendo o nome dele na internet, lançando praga sobre aqueles lá que blasfemam o nome de Deus, ou de alguém que fala do nome de Deus. Ele não precisa de advogados.
Deus ele precisa de testemunhas. E como é que você vai testemunhar de algo que você não viu e nem sentiu? Como é que você vai testemunhar de algo que você não sente, não percebe e não vive? Não vai fazer sentido para as pessoas que você entrar em contato. Certa vez perguntaram para Billy Graham. Um ateu chegou para Billy Graham e perguntou: Billy Graham, Deus não existe. Billy Graham falou: sim, claro que ele existe. Não existe, eu não acredito. E não vem com a Bíblia para poder me provar. Agora eu queria que você me desse uma prova. Você disse que tanto Deus existe, por que Deus existe? Ele falou: Deus existe porque hoje de manhã eu falei com ele. Irmãos, isso é a definição de quem tem relacionamento com Deus. Uma vez chegaram para os discípulos de Jesus perguntou: quem é o Cristo? Quem sou eu? Que as pessoas estão dizendo por aí. E aí algumas pessoas disseram assim, alguns discípulos falaram assim: estão dizendo que o Senhor é o João Batista, estão dizendo que o Senhor é o Elias. E aí Pedrão, né? Pedrão é sempre Pedro, né? Pedrão falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é a resposta de quem entendeu quem que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existe uma diferença entre conhecer a Deus apenas de ler sobre Ele e ouvir falar sobre Ele, e uma diferença entre conhecer a Deus através de um relacionamento um por um. Aquele relacionamento que você não abre mão. Se você for dormir tarde, não importa, no outro dia, com preguiça, com disposição, sem disposição, vá à presença de Deus e esteja lá, porque Ele está esperando você. Queridos, tem muita gente que Deus está esperando, mas todos os dias a indiferença entre relacionamentos hoje entre o ser humano e Deus tem batido na porta de muita gente. A porta que está impedindo de muita gente ter um relacionamento com Deus, muitas vezes é a indiferença. Vai na presença de Deus e o relacionamento com Deus é baseado apenas em uma troca. É baseado apenas em o quê? Eu faço isso para o Senhor me dar isso. Não, irmãos. Queridos, se Jesus não desse mais nada, nem para mim, nem para você, a partir de hoje, tudo que Ele já fez é suficiente, Ele não precisa fazer mais nada. A morte de Jesus na cruz é o suficiente. Ele deu tudo que Ele tinha, mas eu pergunto para você: você está dando tudo que você para Deus? Quem sabe nessa manhã eu estou falando para alguém aqui que não está dedicando completamente a sua vida para Deus. Deus, Ele não quer uma entrega parcial, Ele não quer uma entrega dividida. Se o teu coração se ocupa, o que o teu coração ocupa é o dinheiro, peça para Deus: Senhor, tira isso do meu coração. Dinheiro é bom, atende às nossas necessidades, mas Deus é dono da prata e do ouro. Lá no céu a gente vai pisar em ouro, irmãos. Mas tem gente que substitui a presença de Deus por causa de recurso financeiro. Se faltar o dinheiro, acabou a vida. Não, irmãos, acabou. Acaba a nossa vida se a gente pecar contra o Espírito Santo, aí acabou. Aí acabou pra gente, porque não tem vida eterna para quem pega contra o Espírito Santo. Tem gente que, se não tiver status, se as pessoas não ficarem elogiando o que ela faz aqui, que ela tá lá, ah não, eu vou sair da igreja. Eu já vi pessoas assim. Chega em momento de comissão: ah não, recebi um cargo assim, eu vou sair da igreja. A razão da existência nossa, a razão de estar dentro da igreja aqui, é por causa de uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa existência. É a razão de você estar sentado nesse banco. É a razão de você estar se preparando para o reino dos céus. É a razão de você dizer não para este mundo. É a razão de você dizer não para a bebida, dizer não às drogas, dizer não para o sexo sem compromisso. É dizer não para tudo que esse mundo oferece, porque Deus está preparando algo melhor para nós. Queridos, conhecer Jesus é tudo que nós mais precisamos. Mas a pergunta que eu faço para você nessa manhã: será que você realmente conhece a Deus? A mesma pergunta que eu comecei o sermão. Será que você realmente continua diariamente se relacionando com Deus a ponto de Ele transformar você? 3 dimensões acontecem quando você conhece a Deus. Primeiro, quando você tem um relacionamento efetivo com Deus e o conhece, primeira coisa que Ele faz, Ele apaga do passado. Segunda coisa, Ele muda o teu presente. E terceira coisa, Ele garante o teu futuro. 3 dimensões acontecem na vida de cada um de nós quando a gente conhece a Deus. Primeiro, Ele apaga o nosso passado sujo por causa do pecado. Segundo, Ele muda o nosso presente. E terceiro, Ele garante o nosso futuro, que é a vida eterna, onde estaremos eternamente com Ele no céu. Queridos, nessa manhã eu faço um apelo para você. Não quer você investir no seu relacionamento com Deus? Assim como um casal que começa a namorar, e eles fazem toda a questão de passar a maior parte do tempo juntos para se conhecer.
conhecerem, para dedicar afeição, atenção, amor um para com o outro. E aí depois daquele relacionamento que está tão bom, o relacionamento está tão bom que eles falam assim, ó, está tão bom que eu já não quero me separar de você, vamos casar para a gente passar mais tempo junto? É assim que funciona. Eu me lembro que quando eu namorei a Elaine, foram 4 anos e meio de namoro e noivado. E como eu sou da década de 80, a gente se comunicava muito, era através de cartinha, era muita cartinha, não tinha esse negócio de WhatsApp, não tinha WhatsApp. E aí eu chegava lá, pegava a minha bicicletinha, fazia uma cartinha, voltava lá na caixinha do correio do apartamento da minha namorada. Aí ela recebia, quando a gente encontrava à noite, ela estava lá toda feliz. Quando era noite, às vezes eu passava para ir eu trabalhava de dia, à noite eu passava para ir para o colégio, chegava lá, às vezes eu pegava um jornalzinho, passava lá no final da escola e colocava lá. Sexta-feira à noite, ia para lá, ficava lá na casa da família da minha esposa, da minha atual esposa. No sábado, ia para a escola sabatina, almoçava lá. Toque aí, vídeo normal, brincadeira. Sábado, almoçava lá, passava a tarde com eles, ia para o jantar. À noite a gente saía juntos. Aí eu ia para casa, triste no coração, pouco tempo, né, passei com ela. No domingo, ia para os desbravadores, saía dos bravadores, ia de novo para casa da namorada, almoçava lá, passava o domingo, ia para casa, se arrumava para ir para a igreja, terminava o culto e ia para casa dela de novo. Aí chegou uma hora e falou assim, não dá mais não, esse negócio de a gente separar aí, ó, o coração está doendo, tem que passar mais tempo, vamos casar. E agora no dia 16 de novembro, eu vou fazer 23 anos de casado, com mais 4 anos e meio de namoro, ou seja, estou quase 30 anos com a única mulher que conquistou meu coração, a única que conseguiu. E louvado seja Deus por isso. Então, queridos, se você quer ter um relacionamento efetivo, duradouro, você precisa passar tempo com essa pessoa. E essa pessoa que eu estou falando é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está com saudade de você. Tem muita gente que está fazendo Jesus esperar dias e talvez até anos, porque talvez está vivendo uma comunhão completamente mecânica. Todos os dias faz a mesma coisa, acorda de manhã, faz uma oração já decorada, vai trabalhar, no final do dia faz outra oração decorada, vai dormir e acabou. E todos os dias, Jesus, vamos passar um tempo comigo, senta aqui, vamos conversar. Não tenho tempo. A pior desculpa que o ser humano pode dizer em relação ao seu relacionamento com Deus é dizer que não tem tempo. Isso é uma falácia, isso é um engano. Você dizer que não tem tempo para as coisas de Deus, porque nós tiramos tempo para tudo aquilo que nós consideramos importante. Se você não passa tempo com Deus, é porque você está dizendo que Ele não é importante para você. E se você não lembrar de Deus aqui nessa terra e o conhecê-lo, quando Ele voltar, Ele não se lembrará de você. Porque quando Jesus voltar, Ele vai chamar os seus amigos. Vinde benditos do meu Pai, e possuir a herança que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. E para aqueles que não dedicaram tempo em conhecer a Deus, Ele vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A oportunidade de você conhecer a Deus não é amanhã, não é o ano que vem, é hoje. Decida no seu coração investir no seu relacionamento com Deus, e você vai chegar em um momento que você vai ter tanta alegria de passar tempo de qualidade na presença de Deus, que nunca mais você vai querer se afastar dele. E se por algum acaso acontecer um dia de você se afastar, o seu coração vai sentir fortemente a ausência de Jesus, porque Ele é a razão da nossa existência. Temos uma música? Nós iremos cantar agora uma música congregacional, e eu quero fazer um apelo ao teu coração. Não quer você nessa manhã dizer para o Senhor, Senhor, realmente o meu relacionamento contigo ainda não é o relacionamento que o Senhor gostaria que fosse. Eu ainda não estou no relacionamento da forma como o Senhor gostaria que eu estivesse, mas eu estou distante do que eu era. Estou no caminho, Senhor, me ajuda, segura na minha mão. Quando eu cair, me levanta, mas não me deixe, não me abandona. E Jesus não vai te abandonar, porque Ele quer andar todos os dias
ao teu lado. Permita que Jesus ande ao seu lado, ande na sua frente, mas nunca permita que Jesus fique atrás de você e você à frente. Coloque Jesus sempre em primeiro lugar. Então convido a vocês para ficarem de pé. Nós iremos louvar ao Senhor através dessa música, e que essa música ela também conquiste teu coração na tua entrega de que o Senhor merece toda a nossa atenção e todo o nosso tempo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque enviaste Jesus Cristo a essa terra para morrer na cruz para nos salvar. Senhor, nós não teríamos outra solução para o pecado se não fosse dessa maneira. Mas, Senhor, Tu vieste a essa terra, Senhor, não somente para morrer por nós, pelos nossos pecados, mas acima de tudo, o Senhor veio também, Senhor, para transformar as nossas vidas. E nós suplicamos ao Senhor que no nome de Jesus, que essa intervenção sobrenatural ela aconteça a partir de hoje na nossa vida. Que a gente venha valorizar a presença do Senhor através de um relacionamento. Que a gente venha ter um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. O Senhor é a única pessoa deste mundo, Senhor, que merece toda a nossa atenção, energia e afeição. Que a gente venha olhar para o Senhor como autor e consumador de nossa fé. Senhor, não nos deixe a gente se perder em meio às nossas atividades, em meio às nossas preocupações e ocupações. Que nós não venhamos pecar contra o Senhor, falando mal do nosso irmão ou de qualquer outra pessoa, mas que o assunto das nossas conversas, Senhor, seja a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Por favor, Deus, transforma o Teu povo, transforma cada um de nós. Nós precisamos de mudança, nós precisamos de transformação, e somente o Senhor pode fazer isso. Por isso que através do Espírito Santo, que o Senhor toque a vida de cada um aqui nessa manhã. Que seja um toque, Senhor, tão especial, que possa fazer toda a diferença na vida de cada um de nós. Permanece conosco, nos dê um restante de sábado na Tua presença, em nome de Jesus.